sejam bem-vindos ao nosso 35º Formcast, o podcast que dá forma à sua voz. Mais uma vez queremos agradecer o patrocínio da Forms Nails. A Forms patrocina o Formcast para trazer voz a você, nail designer, manicure, quem trabalha na área da beleza, quem trabalha com empreendedorismo. A gente quer trazer você para cá para contar um pouco da sua história, para incentivar outras pessoas e com certeza, a história que a gente vai trazer hoje aqui vai impactar você aí, de onde você tá. Eu tenho certeza absoluta, porque eu já conheço essa pessoa há muitos anos. É uma pessoa que eu admiro muito, muito, muito. Mas antes de chegar lá, se você já nos segue, curte e compartilha esse podcast. Se você ainda não segue os nossos canais, já clica aqui e já começa a seguir. Compartilha para pelo menos 10 pessoas, porque essa história, na verdade, ela merecia ser vista assim, ó, para milhares. Mas eu vou te pedir só 10, porque todo mundo quer assistir. Coloca um pouquinho 10 aqui vai dar certo. Mas é isso. A convidada de hoje é uma galega linda, maravilhosa, dos olhos lindos, muito especial para mim, alguém que eu conheço há muito tempo, instrutora Forms, Gabriela Schunk. Seja muito bem-vinda. Obrigada. É uma honra te receber aqui. O prazer é meu. Vamos começar contando um pouquinho da história da Gabriela, que cresceu em família simples, humilde. Conta um pouquinho da sua história, Gabi. Como foi você antes de chegar no mundo das unhas? Eu vim de uma família simples, né? Eu sou a irmã do meio. A do meio. O do meio. Tenho mais 2 irmãos. E meus pais eram doceiros, né? Minha mãe, depois, ela criou os filhos com os doces. E a gente passou a ajudar ela, conforme a gente foi ganhando idade, né? Ajudar ela a fazer os doces. E chegou uma época da minha vida que eu tive que decidir o que eu queria fazer, né? E eu sabia que eu não queria vender doce. Não queria? Não queria. Comer os doces da mãe em casa, toda criança ama, né? Sim. Ai, eu imagino que deve ser filha de doceira deve ser muito bom na infância, pensa. Muito bom. E a gente não enjoa. Não, né? Não. Doce bom. E aí eu fui fazer magistério, né? Quando ali eu entrei no ensino médio, eu poderia escolher o magistério. Aí fiz magistério, mas desisti de fazer faltando 1 ano pra terminar. Porque acho que não era pra mim. O que aconteceu ali que você falou isso não é pra mim? Eu acho que um pouco foi medo do estágio. Que eu sabia que eu ia, faltava ali 1 ano, menos de 1 ano para eu fazer o estágio. E também, na época, eu só poderia dar aula para escolinhas infantis. E eu não queria. Entendi. E aí você desistiu? Desisti, aí fui terminar o ensino médio, né, normal. E quando eu ainda estava no magistério, fui trabalhar como uma secretária de dentista. Ali eu trabalhava meio turno. Acabei saindo dali, e aí quando eu tinha 19 anos, o meu namorado, hoje ele é meu marido, a irmã dele foi fazer um curso de manicure numa escola lá de Caxias do Sul, e ele disse, tu não quer fazer também? Quem sabe, né? Eu disse, eu vou fazer então. E nessa época eu tava de novo trabalhando com a minha mãe, né, nos doces. Você tinha voltado pros doces? Tinha voltado pros doces. Quando você fala o trabalhando com os doces, você ajudava ela fazendo, você saía pra vender, como que era? Os dois. Eu ajudava tanto ali na parte da panela, enrolar, e depois as vendas também. Entendi. Pegou uma experiência boa. Peguei. Peguei a experiência de empreendedor, peguei a experiência de vendas. Foi um período bem bom, assim. Aí você saiu e foi fazer Aí eu fui fazer o curso. Odiei. Sério? De manicure tradicional? De manicure e pedicure, Era uma escola profissionalizante, né? Então, era uma turma, tu não tinha, assim, muita atenção, a tua colega era tua modelo, né? E vice-versa. E não gostei, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu não tinha muita escolha, né? Naquela altura do campeonato. Fui um tempo trabalhando só com unhas, ainda ajudava minha mãe nos doces.
E aí surgiu uma oportunidade de eu trabalhar numa loja no centro. Você não gostou do curso, mas você continuou. Continuei. Terminou o curso e foi trabalhar com unhas. E entre as unhas e o doce. Isso aí. Eu acho que na minha cabeça, nem eu acreditava na profissão manicure ainda. O que não é anormal, porque todo mundo fala pra gente não acreditar, né? É. E aí eu imaginava que aquilo ia ser algo paralelo a outra profissão que eu tivesse. Mas não o meu ganho, né? Que depois se tornou. Entendi. Aí você foi... Fui trabalhar numa loja. Fiquei ali mais ou menos 1 ano. Depois dali, surgiu a primeira oportunidade de eu ir trabalhar num salão de beleza. Mas não como manicure, como ajudante da cabeleireira. Entendi. Aí eu fui, mas eu não fiquei muito tempo ajudando ela nos cabelos, porque ela começou a falar, a Gabi faz unha, a Gabi faz unha, e ela perdeu a ajudante. E aí eu fiquei... Porque manicure é o que sempre falta no salão, é a manicure, né? Exato, e ela não tinha, né? Era só ela. Aí comecei a trabalhar com unhas ali com ela também. Aí fiquei ali uns 2 anos nesse salão. Ganhei muita experiência, aprendi muita coisa, mas chegou a hora de eu sair. Daí, algumas clientes que eu atendi ali quiseram continuar comigo. Então, eu comecei a atender a domicílio e na minha casa. Junto com isso, passou mais ou menos 1 ano, fui chamada num outro salão para trabalhar. Então, eu atendia a domicílio, na minha casa e nesse outro salão. Eu não quero trabalhar com unhas, de repente eu tô atendendo a domicílio na minha casa e em outro salão. Exatamente. Aí chegou uma hora que isso se tornou inviável para mim, porque eu não conseguia ter um lugar fixo, né? Principalmente para esmaltes e os materiais ali. Então eu andava com uma mala para lá e para cá. Aí... E a gente também perde muito tempo no deslocamento, né? Sim. Quando você sai de uma cliente para ir para outra, se você estivesse sentada, você estava atendendo outra. E acaba que isso, no final do mês, faz muita diferença, Faz né? muita diferença. E as clientes, elas não querem pagar por esse serviço, né? Na época era pior ainda, assim. Ter que pagar o deslocamento, né? Elas não querem pagar por isso, elas querem pagar pelo serviço. Mas quem vai pagar pelo deslocamento? Né? Mas eu fiquei uns 3 anos nesse vai e vem. Muito tempo. Aí chegou uma hora que eu disse, não, vou ter que decidir. Daí eu saí do salão, continuei ainda atendendo algumas clientes selecionadas a domicílio. E depois de um tempo, aí sim, eu fixei na minha casa, numa sala, na minha casa. E fiquei lá por 7 anos. Uau, muito tempo. E aí, manicure? Sim. O que aconteceu? Nessa época que eu atendia a domicílio, no salão eu trabalhava com manicure tradicional. Isso foi mais ou menos em 2013 que começou. Em 2014, eu fiz um curso de alongamento em gel, fibra e porcelana. Nessa mesma escola que eu tinha feito de manicure. Só que eu não gostei. Não foi um curso bom. Saí de lá fazendo só o gel. E trabalhei com ele uns 2 anos. Até que chegou 2016, que foi... Eu vi um anúncio no Facebook ainda, da Liane, que tu ia estar em Caxias. E engraçado que essa foi o único momento, assim, da minha vida que meu marido me questionou. Ele disse, tá, mas não é uma redundância do que tu já faz? Porque eu já trabalhava com alongamento em gel, né? Eu disse, não, eu nunca tinha ouvido falar de ti. Eu não conhecia muito bem a Liane, sabia que ela era grande lá já. Mas algo me dizia que eu tinha que fazer aquele curso. Não era aquela coisa assim, eu conheço, eu quero muito fazer o curso, eu preciso brigar por isso. Não. Não. Algo te dizia. Me dizia. Legal. E as fotos chamavam a atenção na época, né? Então, eu fui. Daí foram 2 dias, ele me emprestou o cartão, parcelei quantas vezes deu lá no cartão. E a partir dali, eu fui me desfazendo de alguns serviços que eu fazia. Passou 1 ano, mais ou menos, a minha agenda começou a encher de alongamento. Aí eu comecei... Acrílico. Fui abandonando o gel aos pouquinhos. Porque na época, gel tinha um produto de gel, na época, assim, que eu lembro, uma marca, e era muito ruim. As unhas não duravam. Quando eu cheguei com um alongamento em acrílico para as clientes e começou a durar, mesmo que as unhas ficassem horrorosas, elas gostaram, começaram a gostar. Olha para você ver como é o nosso posicionamento e o que a gente vende.
ao mesmo tempo que eu trouxe acrílico da Tones, eu também trouxe gel. A Tones sempre teve gel, mas tem gente que nem sabe que tinha, porque o meu posicionamento era tão voltado para o acrílico que você era minha cliente. Você comprava a Tones de mim e não sabia que tinha gel. É verdade. Depois de um tempo que eu fui fazer outro curso, que daí eu vi que tinha um gel da Tones. Exatamente. Pra você ver como é o nosso posicionamento, né? Aí você começou a trocar, as clientes começaram a fazer acrílico. Algumas migraram da unha natural para acrílico, outras migraram do gel para acrílico. E aí eu tive que parar de fazer mão natural, porque eu tava sem horário entre uma manutenção de alongamento e uma mão. Eu tinha que fazer a manutenção, Exatamente. Né? Depois de mais um tempo eu parei de fazer pé e fiquei só com um alongamento. E a agenda tava cheia já. E já tava cheia. Demorou mais ou menos um ano pra eu encher a agenda, assim. E depois mais um ano pra eu parar de fazer pé e mão. Sempre sozinha, Gabi? Sempre sozinha. Ali no cantinho, ali na sua casa ainda? Sozinha, tipo, saiu da manicure, foi pro gel, depois pro acrílico. Isso e aí. nisso foram 7 anos. 7 anos. Como foi a transição? Você saiu da sua casa pra onde? O que aconteceu? Eu saí da minha casa em 2023, porque eu tava sentindo falta de sentir a minha casa como uma casa. Por mais que eu separasse muito bem o trabalho, eu sentia essa coisa de chegar em casa. Parecia que eu estava sempre no mesmo lugar. Não tem, né? Não tem como se dividir. Por mais que você separe o espaço, você sair daqui e vir pra cá, falta alguma coisa, né? Minhas clientes amavam lá, porque era um espaço bonito. Graças a Deus, era um espaço que ficava bom, assim, separado da casa, né? Mas tinha essa coisa. Eu tava precisando de uma coisa nova, né? Você queria ter aquela coisa de eu vou sair pra trabalhar. Voltar pra casa, exato. E à noite eu volto pra casa. Parece que a gente fica menos cansada no fim do dia do que antes. Até porque quando você trabalha em casa também, as pessoas abusam dos horários. A gente abusa dos horários e as pessoas também, né? A gente fala, já tô aqui mesmo. E as pessoas, por que você não pode me atender? Você já tá na sua casa, não é? Aí você teve a transição de sair dali você montou um espaço, você foi pra um salão, o que aconteceu? Eu montei um espaço próximo à minha casa, porque eu não queria que as clientes estranhassem essa transição, né? Que a maioria já estavam comigo há mais de 7 anos. E ficou bem bom ali o espaço. E eu tô muito feliz. Aí já tem quanto tempo que você tá com esse espaço novo? 1 ano e meio. Tá. Me conta um pouquinho dos desafios. Teve muitos desafios. Começo de alongamento, cliente, casa. O mais difícil... Eu nunca fui uma pessoa que pensei em desistir. Porque acho que eu não tinha outra opção a não ser fazer aquilo dar certo. Você não tinha plano B. Não tinha plano B. Eu sempre falo isso. Quando você não tem um plano B, você foca tanto no A que ele dá certo. Agora, o grande problema é, você tem um plano A e um plano B. O plano A começa a dar um probleminha, você já fala, não, vou largar isso e vou pro plano B. Então, eu particularmente acho que é uma grande vantagem a gente não ter plano B. Me ajudou muito, Porque aí você falou, isso aqui tem que dar certo e pronto. Você não queria voltar pros doces? Não. E a sua mãe, continua com doce? Continua. Que legal. Que legal, empreendedorismo de muitos anos, né? E tá. Você contou pra gente aqui também que você recebeu um diagnóstico. Quando foi isso? Um diagnóstico bem pesado. Conta um pouquinho desse desafio pra gente. Eu recebi um diagnóstico de câncer em 2018. Fazia uns 2 anos que eu tinha feito ali o curso de alongamento e tava deslanchando, assim. Tava já com a agenda boa, tava com a clientela bem legal. Sim. E é uma coisa que tu nunca espera, né? Nunca. Às vezes a gente vê cenas de filmes, assim, que a pessoa recebe um diagnóstico e ela não consegue ouvir o que o médico tá falando. Eu tive exatamente essa sensação. Eu não lembro o que a médica falou. Ela só disse, tu tem melanoma, melanoma é um tipo mais agressivo de câncer de pele. E tu vai fazer isso. E a partir dali eu não ouvi mais nada do que ela falou. Aí, na época eu não tinha plano de saúde.
ela me encaminhou papéis para eu tanto encaminhar pelo SUS como pelo particular, né? Graças a Deus o SUS para isso funciona muito bem. Em questão entre o diagnóstico e a minha cirurgia fez a diferença ali de 2 meses. Foi rápido. Por ser SUS, foi rápido, né? Mas foi bem desafiador, porque, como eu disse, a gente não espera por um diagnóstico desse, né? E eu pensei de novo, tá, e agora? Não posso parar. Tanto que eu fiz a cirurgia numa terça-feira. Na quarta-feira eu não trabalhei. Na quinta eu já voltei a trabalhar. Caraca. Eu tava com um corte de mais ou menos 12 centímetros nas costas, que era o local do... E 5 centímetros de profundidade, que foi o corte. E você voltou a trabalhar no outro dia? No dia seguinte da Gabi. alta. Eu tinha um corte embaixo do braço também, ainda bem que era o esquerdo. Que, como ele já tava em estágio da metástase, eu tive que tirar um linfonodo. E aí, esse corte me incomoda até hoje, pra te ter noção, né? Porque mexe em toda a inervação. Então, eu trabalhava com uma tipóia, para o braço ficar pelo menos apoiado, bem próximo à mesa, e as clientes alcançavam o mais próximo possível para eu não mexer o braço. À base de analgésicos. Que loucura. Mas isso não atrapalhava o seu repouso? Você podia? O médico deixou? Não, eu tinha que ficar 15 dias de repouso. Gabi. Mas necessidade ou porque não aguentava ficar parada? Necessidade. Porque tem contas para pagar, surgiu do nada. Na época eu não tinha reserva. E na época o meu salário já ajudava muito nas contas de casa. Então, por necessidade mesmo. Fazia 5 anos que a gente estava casado. Então, a gente ainda estava naquele processo, né, de ajeitar as coisas e tal. Sim. De quando você recebeu o diagnóstico até a cirurgia, você trabalhou normal? Trabalhei normal. Eu parei um dia antes da cirurgia e um dia depois. Depois eu segui normal. Uau. E depois da cirurgia você fez algum tratamento ou só a cirurgia? Eu fiz... Só não, né? Eu faço acompanhamento até hoje, né? Com um oncologista e com a dermatologista. Mas graças a Deus eu não precisei fazer quimioterapia, rádio, nada. A cirurgia foi suficiente. Graças a Deus. E aí depois da cirurgia voltou a trabalhar? Voltei a trabalhar. O que você acha que lidar com essa situação acarretou na sua carreira? Na sua trajetória mesmo de vida? Eu acho que me fez mais forte no meio do caos mesmo. Acho que me tornou mais do que resiliente, assim. Então, quando a gente passa por uma coisa assim, não é qualquer coisa que vai te abalar. Não é qualquer coisa que vai te parar. Tu passa a pensar diferente, né? A valorizar coisas diferente. Então, a gente aprende, né? Com essa situação. É um susto, né? Tipo, na hora, é igual você falou, nem escuto mais o que alguém tá falando ali do meu lado. Teve muito apoio da família? Sim. Voltou pra unha assim que acabou a cirurgia e continuou. E de onde saiu o desejo de ser instrutora? Como foi isso? Como eu fazia magistério, eu sempre gostei de ensinar. E acho que foi em 2018 também que eu dei meu primeiro curso, que uma cliente na época me pediu. Aí eu planejei, criei cronograma, tudo certo, e dei. Eu amei aquilo. Tanto que a gente foi tomar um café depois na padaria e disse pro meu marido, agora eu só quero dar curso. Eu amei isso daqui. Eu amei. E aí eu fui me organizando, surgiram alguns empecilhos no caminho, mas, de novo, não vai ser isso que vai me parar, me fazer desistir. Até que em 2023, aí eu me formei na Formaster. 2024, acho que foi, né? 2024. Começo de 2024. Além da Formaster, entre o curso de acrílico e a Formaster, você fez outras especializações? Ou hoje você trabalha somente com acrílico, com gel? Eu fiz outras especializações. Até lá atrás, na época, logo que eu fiz o curso de manicure,
Uns 2, 3 anos depois eu fiz um de reciclagem de manicure. Aí depois eu fiz o de alongamento em gel, fibra e porcelana. Depois eu fiz o teu, né, de acrílico. Depois eu fiz algumas especializações que eram mix de acrílico e gel. Fiz mais uns 2 ou 3 cursos contigo. Você e fez com um intenso. Com a Jéssica, com a Esmeralda. Fiz com a Verônica também, com a Liane, fiz curso. E participei de alguns congressos do Sonho de Manicure. Eu nunca parou. Nunca parei. Até uma coisa que tu falou uma vez e ficou marcada é a gente tentar a cada 6 meses fazer alguma coisa, né? É que sempre quando as pessoas me perguntavam assim, o que é sucesso pra você? Como que você acha que você conquistou o que você conquistou hoje? E a mesma resposta vinha na minha cabeça sempre. Eu falo, gente, o que eu fiz de diferente, que eu acho que foi, além de ser resiliente, foi... Eu nunca me permiti ficar 6 meses sem uma especialização nova. E eu levo isso até hoje. Eu não fico, nunca, hipótese nenhuma, 6 meses sem aprender algo novo. Sem fazer uma especialização mesmo, voltada para algo, sabe? Mesmo que não sejam unhas. Eu lembro que na pandemia, eu fiquei assim... Tipo, eu não consegui ficar 3 dias dentro de casa. Mas nos primeiros dias que eu falei, a gente vai ter que ficar dentro de casa, eu fiquei, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Quando eu vi, eu já estava comprando, já tinha pago. Eu fiz um curso online de... Como que chama aquele negócio de editar foto? Ai, gente, Photoshop. Eu fiz um curso online de Photoshop. Eu pegava uma fotinha do Eduardo, colocava ele lá nas Maldivas. Gente, eu não lembro de nada. Se eu pegar o Photoshop hoje, eu não sei mexer em nada. Mas eu fiz um curso inteiro do Photoshop, porque eu não aguentava ficar parada. Eu falei, alguma coisa eu tenho que aprender. Não dá pra ficar parada. Então, assim, e eu levo isso pra vida até hoje. Eu acho que conhecimento é o que tira a gente de um lugar e coloca em outro. Com certeza. Né? Gabi, eu lembro que você participou de turmas que as meninas ali já tiveram meninas que saíram dali e já se tornaram instrutoras, de umas fizeram muitas e muitas turmas e tudo. Em algum momento você falou, por que está acontecendo com elas e não está acontecendo comigo? Sim, a gente pensa, né? Normal. Será que eu tô fazendo alguma coisa de errado? A gente tem mais ou menos o mesmo tempo de formação. E hoje, como é pra você falar assim, opa, eu também cheguei aqui, tá tudo certo, porque hoje você é instrutora, hoje você tem um espaço, hoje você tem uma agenda cheia. Como é hoje olhar pra trás, pra Gabi lá de quando você começou? Qual é a sensação que você tem em relação a tudo que você conquistou? Eu acho que se alguém me falasse onde eu chegaria, eu não ia acreditar. Eu ia pensar, não, ela vai desistir. Então é uma gratidão por eu não desistir e por Deus colocar pessoas no meu caminho, né? Como tu, como outros profissionais. E, de certa forma, também a gente amadurecer pra entender que tem coisas que é no nosso tempo que vai acontecer, né? Tipo, não vai ser da noite pro dia, talvez pra uma vai ser um pouco mais fácil, pra ti não. Essas coisas assim. E eu te fiz essa pergunta porque hoje mesmo eu estava comentando. Teve pessoas que fizeram um curso na mesma turma que você que demorou anos e anos para virar, se desenvolver como instrutora. E hoje dá vários e vários e vários cursos. E algumas pessoas que se desenvolveram na época hoje já nem curso dão. Então, assim, para você ver como a vida, às vezes, a gente mede a gente pelo termômetro dos outros, mas às vezes quando você espera um tempo, se prepara bem para aquilo ali, talvez você permaneça mais do que alguém que só chega e não consegue permanecer. É verdade. Porque a gente conhece vários profissionais que... eu tenho profissionais que eu falava, caraca, essa pessoa vai assim, ó, muito, muito longe com esse trabalho lindo, maravilhoso. E hoje a pessoa nem com unha trabalha. Porque se desgostou, porque não era aquilo que queria, ou porque simplesmente se perdeu no meio do caminho mesmo e começou a tratar as pessoas diferente. Então, assim, eu acho muito legal fazer essa comparação, principalmente com vocês lá do Sul, porque vocês são muito esforçadas. Tipo, eu tenho um carinho especial ao esforço do Sul. As unhas que vocês entregam é muita dedicação. Vocês gostam de tudo muito limpo. Sabe, eu lembro que as primeiras vezes que eu fui dar curso lá na Jordana, a Jordana Arte era o Insta dela. As primeiras vezes que eu fui dar curso lá, eu lembro que ela cobrava assim, ó, uma esmaltação em gel na época, isso 10 anos atrás, era R$130 com pedras. Eu falava, caraca, isso é quase o valor do curso. E ela sempre se valorizou e sempre teve a agenda cheia. Então, assim,
Eu sempre admirei muito o trabalho de vocês, que vocês entregavam um trabalho muito limpo, muito dedicado, muito... Vocês sempre gostaram de estudar muito. Você estudou muito. Olha o tanto de curso que você me contou que fez. Então, eu tenho muita admiração pela dedicação de vocês. Muita mesmo. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Gabi, se fosse hoje para você dar um conselho para quem está começando, o que você diria? Primeira coisa, acho que é focar no teu. Não se medir pela régua dos outros. Porque hoje o Instagram, ele tá muito... As redes sociais, né, estão muito mais presentes na nossa vida. E é muito fácil se perder, né? Ir atrás ali do que tu vê e tal. E entender que não é para nós pular processos, né? O sucesso que a maioria quer vem de um trabalho constante, né? Então, ter constância na vida. Não desistir no primeiro empecilho, na primeira dificuldade. Entender que quem tá lá no topo passou por muita coisa. Que nem sempre a gente vai numa rede social falar, né? Então, entender que tem um caminho. E se tu tiver foco, determinação e constância, tu vai chegar lá. Ótimo, excelente. E o que você diria, você diz para uma pessoa que está começando, e o que você diria para uma pessoa hoje, que já é profissional, mas que está decepcionada e está querendo desistir? Principalmente, Gabi, porque eu não sei, mas eu acho que ultimamente a gente anda vivendo um boom de gente falando coisas ruins na internet, de muita fofoca. Eu não sei, gente. Eu acho que teve uma época que tinha fofoca, mas não era tudo tão pesado quanto é hoje, sabe? Hoje as pessoas, de graça, elas querem simplesmente derrubar as outras a troco de nada. Criticam doenças, criticam métodos, criticam tudo. E aí, no meio disso tudo, eu tenho ouvido muitas pessoas falando sobre desistir. Qual seria o seu recado para essas pessoas hoje, baseado na sua história de vida? Lembrar que alguém tu deve inspirar ainda. Porque eu passei por uma situação há pouco tempo que eu tive uma equipe. E acabou que chegou um momento que eu pensei, mas isso não tá fazendo sentido para mim. Eu desliguei as meninas da equipe e hoje eu tô trabalhando sozinha, por enquanto. Por quê? Porque eu não consegui dar total atenção pra isso. Quando a gente tem uma equipe, a gente tem que estar alinhado com muito isso. Envolvida, né? E eu tinha outros projetos, eu ainda atendo muito em mesa, tinha outros projetos de curso. Acabou que não tava mais fazendo sentido eu manter aquilo, né? Não tava alinhado com o meu propósito e tudo mais. E junto com isso veio o sentimento de fracasso. Né? Eu comecei algo e vou ter que parar no meio do caminho. O que a gente pensa? Eu tô dando um passo para trás? Eu estou fracassando? Mas logo em seguida eu pensei, não, peraí. Comecei a pensar em tudo que eu aprendi com essa experiência. Tudo que eu preciso melhorar, tudo que eu preciso estudar ainda, para daqui a pouco eu tentar de novo. E com isso, muita gente me falou, Gabi, mas olha só, tu tá bem assim, não sei o quê. Eu vi que eu inspirava muita gente ainda. Então, o mesmo conselho eu dou para essas pessoas que pensam em desistir. É que o que a gente está vivendo hoje não define o nosso amanhã, né? Não. E muitas das vezes as pessoas pensam em desistir justamente por isso. Porque o que está vivendo hoje acho que vai ser para sempre assim. E você passou dessa situação e falou, opa, peraí, não é bem assim. Tem planos, então, de montar uma nova equipe mais pra frente? Talvez. O que a Gabriela quer viver daqui 5 anos? Onde a Gabriela quer estar daqui 5 anos? Eu quero estar fazendo mais viagens, tanto de cursos, né? Ir pra fora do país, como também curtir essas viagens de forma de férias, né? E melhorar a questão de inteligência emocional. Porque isso vai me ajudar em muita coisa. Ajuda, muito. Muita coisa. Tanto trabalho, família. Relacionamento, tudo. Gabi, vejo que você é muito apaixonada por moda. Sempre achei a sua forma de se vestir
incrível. É só jeito mesmo? Ou você ama moda e tá sempre... É o seu estilo? Você sempre foi assim? Ou você estuda moda também e assiste muito sobre isso? Ai, eu amo. Amo moda, amo o tema. É? Quando eu era adolescente, eu tinha pilhas e pilhas de revista. Vogue, como é que era o nome? Estilo, que era mais de moda, assim. E sempre gostei de me vestir bem, assim. Tanto que, na época que eu trabalhava em casa, eu recebia muitos comentários. Meu Deus, mas se eu trabalhasse em casa, eu ia trabalhar de pijama. E você falava, não, isso eu não. Eu me maquiava, eu usava salto. Até teve uma época que eu tinha um tanto de receio em estar exagerando na forma como eu me vestia, pelos comentários bons, mas ao mesmo tempo eu ficava na dúvida, será que eu tô exagerando? Aí eu fiz uma consultoria. E a minha consultora, ela disse assim, não, Gabi, as clientes que tu atende requer um estilo como tu já usa. Então, não tenha vergonha de usar salto, de usar uma roupa mais alinhada, alfaiataria. Eu também fui entendendo o meu estilo, né? Que é clássico, né? Aham. E isso me ajudou muito, assim, até a criar um certo posicionamento, né? Sim, porque as pessoas acreditam... Não é todo mundo que acredita, mas, gente... Quando você está alinhado o seu trabalho ao seu modo de se vestir, o seu posicionamento é outro, totalmente diferente. Eu falo por experiência própria, que hoje também eu gosto, amo entender mais sobre moda. Aprendi muito com a Priscila, com a Thalita Dalbo. Aprendi muito, mas muito mesmo. Mas, porque antigamente, acho que é bom nem celebrar de como eu te dei curso. Gente, os meus primeiros cursos, meu Deus, era aqueles vestidinhos de malha, bem coladinho, bem curto, assim, ó, mostrando o corpo todinho, desenhado de malha, aqueles bem molinhos. Eu sempre gostei de conforto, mas eu misturava tudo, conforto com sexy, com sensual, com nada profissional, tudo ao mesmo tempo. E à medida que eu comecei a mudar isso, eu também senti muito que as pessoas me olhavam diferente. Quando você chega, é muito engraçado, né? As pessoas chama te atenção, olham, né? As pessoas te olham pelo que você se veste. Nos primeiros 30 segundos ali, se você chega com uma roupa impactante, ok. Se você chega, principalmente num lugar cheio de mulheres, né? E aí você se aprofundou mais. Gostou da aula da Pri na Formasta? Amei. Foi bom, né? Foi. Eu gosto muito de aprender com ela também. Eu acho que... E ela é muito parecida com o seu estilo, porque ela é totalmente clássica também, né? Eu passei um pouquinho ali entre o clássico. Eu amo o conf. Nossa, como eu amo. Mas eu vejo que você tá sempre mais com o estilo clássico, né? Até eu tentei me aprofundar ultimamente também como se manter mais elegante no verão, que é mais difícil, né? Embora eu more numa região fria, mas até os vídeos da Priscila ajudam muito, assim, nessa terceira peça. É, uma terceira peça, porque aí te deixa a terceira peça leve, te deixa mais no seu estilo, mais clássica, porém sem ficar morrendo de calor, né? Exato. E às vezes tem que optar pelo conforto ou pela elegância, né? Você já pensou em usar esse lado seu da moda nas unhas também? Eu tô criando um curso, agora uma espécie de mentoria, em que eu abordo isso também. A imagem pessoal, o posicionamento, que eu acho muito importante. Sério? Eu acho que vai super dar certo. Tipo, você já vem aprender unha e aqui a gente já vai te ensinar sobre posicionamento, como se posicionar. Mas, ótima ideia, gostei. Mas você usa isso também nas suas redes sociais? Por exemplo, a cor da moda que tá em alta. Sim. Esses dias as meninas fizeram uma postagem minha, eu achei muito legal. A gente pegou as cores que estavam em alta e a gente pegou cada dia eu com o look daquela cor e colocou a unha e o look, a unha. E deu muito bom no Instagram. Você costuma fazer? Sim. Porque é muito sua cara mesmo. Eu acho que eu já vi alguma coisa, mas não lembro exatamente. Você se formou na Formaster. O que essa conquista significou para você? Nossa, foi um marco. Uma virada de chave. Mais uma, né? Embora parece clichê essa frase, mas realmente foi uma experiência, assim... O que virou aí dentro? Conta pra gente. Ai, muita coisa. Gostei muito daquela parte da Luana. E são coisas que a gente às vezes não lembra de trabalhar, mas que no final das contas faz muita diferença. Faz até mais diferença do que uma técnica, né? Mas mudou muita coisa, assim. Eu comecei a
até alinhar já algumas coisas. Cabeça muda muito, né? Teus interesses. Tu percebe se tu tá no caminho certo, se tu precisa mudar alguma coisa. Experiências que a gente ouve lá também na Formaster faz com que tu pense, não, mas, né? Tem gente que passa por coisa pior que a gente. A gente se sente mais acolhida, né? Porque, assim, às vezes a gente pensa que o problema da gente é tão grande, e aí quando a gente escuta um outro, fala, opa, peraí. A gente se sente, ao mesmo tempo que acolhida, acolhedora. Fala, não, quem precisa de ajuda é ela, não sou tanto eu. E a gente aprende a não olhar tanto pro nosso próprio umbigo, né? Que é muito fácil. Fácil. E ali, todo mundo tá na mesma energia, na mesma sintonia, querendo a mesma coisa. Então, é muito bom mesmo. Ok, no momento, quais são os planos para os próximos anos da Gabi? Gabi, mais instrutora, mais equipe, mais mesa? Mais instrutora. E diminuir um pouco os atendimentos. Hoje você atende quanto, geralmente, de tempo? Ai, muito. É que eu gosto, é uma coisa que eu gosto. Eu tenho muita afinidade com muitas clientes, então, pra mim, não é pesado estar ali atendendo. É pesado, claro. Não ter tempo pro resto das coisas. Não ter tempo pro resto das coisas. Tu cansa, né? É natural. É um trabalho braçal. É um trabalho que muitas vezes até as clientes brincam que é uma terapia, né? Então, tu ouve de tudo. Tu precisa administrar lindo, porque sua unha também tá maravilhosa. Obrigada, é a Giza que faz. Mas eu acho que mais instrutora e manter ali uns atendimentos de mesa, mas diminuir um pouco. Hoje você não me respondeu, você tá fugindo da minha pergunta. Você atende de que hora a que hora? Eu atendo normalmente com essas 8h30 até meio-dia, mais ou menos. Então, tendo umas 2 clientes de manhã. Da 1h30 até às 8h30 da noite, é a última cliente. Segunda a sexta. Então, eu tentei folgar no sábado. Só que eu tava saindo muito tarde do estúdio. E eu cansei. Foi o ano passado inteiro assim. Eu disse, não. Então, eu vou tentar diferente. Folgo na segunda de manhã. Trabalho segunda tarde até o sábado de manhã. Porque a maioria das minhas clientes pode ir depois das 6. Então, o sábado acabava que eu tinha que jogar as clientes pra semana, né? Quando eu não trabalhava no sábado. Então, isso dificultou ali. Eu cansei muito no passado. E agora eu tô tentando essa estratégia. Vamos ver se dá certo. Eu amei a ideia de colocar a moda nos cursos. Ai, que bom. Amei. Tipo, vai ser um diferencial que ninguém faz hoje. Porque, assim, hoje a gente aprende unha, depois a gente vai lá e aprende um pouco sobre moda. Agora, imagina você colocar as duas coisas no mesmo. Já tá andando, já tem um projeto. Até tem um também que eu quero incluir fotografia, né? Porque eu gosto de fazer umas fotos diferentes. Sim, você faz umas fotos lindas que eu já vi. Aí, você quer incluir como? Você vai ensinar elas? Ensinar elas poses, estratégias, configurar a câmera, essas coisas assim. Que legal. Ideias de cenário. Tô curiosa, tô muito curiosa para esse curso, tô muito interessada nesse curso. Olha só, gente, a gente vai aprender a fazer unha, aprender a fazer fotos, cenário para as fotos de unhas e suas também, da pessoa também. Também. E ainda aprender sobre moda. Olha para a elegância dessa mulher. Cara, você é muito, muito, muito elegante. Eu sempre admirei o seu jeito de vestir. Sempre, sempre, sempre. Obrigada. Maravilhosa, sempre bem maquiada, sempre linda, sempre clássica, sempre elegante. E com certeza isso vai fazer muita diferença no nosso meio. Um curso desse. Vai. Muito legal. Quando sai do papel? Então, em breve. Eu tô atiçando. Em breve. Eu quero até julho, no máximo. Lançar esse curso. Tô curiosa, juro pra você. Porque vai ser muito diferente. E eu amo coisa diferente. Amo. Tipo, no podcast da segunda, hoje de manhã, eu dei uma dica de curso que ela, na mesma hora, ela já fez um vídeo, já falou que vai colocar isso no curso dela. E, tipo, e esse que você tá trazendo é algo que eu nunca vi. O cronograma já tá meio que pronto, assim, a arte também, mas tem algumas coisas que eu ainda quero alinhar. Muito legal. Então, seus planos agora é mais pro lado de instrutora, diminuir seu atendimento. Como você se sente dando curso hoje?
Que você já me contou que lá no primeiro curso você falou, eu quero só isso aqui. E hoje? A Gabi hoje já mais experiente, depois da formação? Eu me sinto muito... Como é que eu posso dizer? Especial, assim, na forma como isso eu sei que vai mudar a vida da pessoa, né? A gente sabe que tem aquela questão de 50% eu, 50% aluna, mas só de as alunas me procurarem, eu já me sinto muito especial, né? E saber que isso vai fazer diferença na vida delas também faz com que a gente se sinta muito bem, assim, né, profissionalmente. Porque não é só unhas, tem muito mais envolvido. Muito mais mesmo. Ok, Gabi, eu quero que você dê um recado agora, fugindo um pouco das unhas, porque eu nunca recebi alguém aqui que tivesse já passado por esse momento que você passou, mas eu queria que, ao invés de deixar um recado para alguém das unhas, hoje você deixasse um recado para alguém que recebeu um diagnóstico como o seu. Um recado bem especial do fundo do seu coração. Ai, me pegou de surpresa. Pode se emocionar, pode ficar à vontade, mas fala de coração para coração com alguém que recebeu um diagnóstico que você recebeu um dia. Eu vou me dizer como eu me senti e o que eu tentei fazer na época, né? Primeiro que eu me senti sem chão. Eu não sabia nem... Não conseguia nem chamar o Uber pra ir pra casa, assim. Tava só? Tava sozinha. Porque eu não esperava mesmo. Eu lembro que demorou na época a sair ali o resultado, porque veio pra São Paulo ainda e tal. E quando eu cheguei lá, veio essa notícia aí. E eu lembro que até a médica tava nervosa, porque eu era muito jovem pra ter esse diagnóstico. Eu tinha 27 na época ainda. E normalmente dá em pessoas mais velhas, né? Sim. Me senti sem chão, mas ao mesmo tempo me apeguei mais à minha família. Acredito que aquilo tenha nos aproximado mais também. E me apeguei a Deus, né? Que a gente já vem de uma família cristã. E o negócio é não ficar pensando no pior. É sempre ficar pensando no melhor. Ah, mas tu tem, sei lá, 60% de chance de morrer. Não sei, né? Mas tu tem 40% de chance de ficar viva. Então, se apegar a isso, né? Imagina, eu com 27 anos, no auge da minha carreira, da minha vida, né? 5 anos casada, recebo um diagnóstico de um câncer que poderia dar metástase e eu poderia morrer. Então, não se apegar ao pior cenário. Imaginar que tu vai vencer. Eu acho que o pensamento positivo ajuda muito. Ele te ajudou muito. É isso. Uma honra receber você aqui. Obrigada. Muito obrigada pelo seu tempo. Você sabe o quanto você tem a minha admiração, meu carinho, desde sempre, desde a primeira turma. E eu já tô ansiosa agora por esse curso. Ah, eu também. Tô ansiosa, gente. Olha só. Você que já tem algum interesse, já passou pela sua cabeça conhecer melhor e fazer um curso com a Gabi, agora você que já passou pela sua cabeça, agora você já tem que fechar o curso, certeza. Agora você que não conhecia a Gabi ainda, se eu fosse você, me interessaria, porque eu tô interessada pelo curso dela. Imagina você ir lá aprender unhas, cenários de fotos e ainda como se vestir bem de um jeito que você se posicione e venda melhor o seu trabalho. Porque hoje o nosso posicionamento agrega valor ao nosso trabalho. Então, se eu fosse você, corria para seguir já a Gabi, esperar essa turma dela e fazer parte disso, porque vai ser revolucionário. Você trouxe algo muito, muito diferente para o nosso mercado. Parabéns. Obrigada. É isso. Nos vemos no próximo. Um beijo. Fiquem com Deus.